Olá, irresistíveis! Vocês acreditam em segunda chance? Porque depois de um fracasso assim devastador lá na cidade de Ai, Josué e o povo de Israel receberam do povo de Deus uma estratégia para poder conquistar a cidade. E esse é um capítulo de redenção, de obediência e de vitória, que nos ensina que com Deus nós podemos transformar erros em triunfos. Vamos ler e descobrir juntos essa lição poderosa desse capítulo 8 de Josué? Então, simbora. Começa dando o seu like, tá? Se você não gostar no final, você retira ou você dá o seu dislike. E ao final eu vou te lembrar de compartilhar com alguém que você ama, combinado? Então vamos lá, nós vamos ler nessa Bíblia aqui, a Bíblia de Jerusalém, edições paulinas, é uma Bíblia católica, você pode ler na sua Bíblia hebraica, na sua Bíblia evangélica, não tem problema, porque o texto é o mesmo. Ninguém é louco de mudar na Bíblia nada. Então vamos lá. Bom, capítulo 8 de Josué. Simbora. Aqui lembra que sempre que eles falarem Yahvé, a gente está se referindo ao Senhor. Eu vou sempre tentar trocar, mas se eu esquecer, tá? Ele começa assim, Yahvé, né? O Senhor disse então a Josué, não temas e não desanimes. Toma contigo todos os combatentes. Levanta-te. Sobe contra Ai. Vê, eu entrego em tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei como trataste Jericó e seu rei. Nada tomareis como presa senão os despojos e o gado. Arma uma emboscada contra a cidade, por detrás dela. Levantou-se Josué com todos os combatentes para subir contra Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os fez partir de noite, dando-lhes esta ordem. Atenção! Armareis uma emboscada contra a cidade, por detrás dela, sem vos distanciardes muito da cidade, e ficai de prontidão. Eu, porém, e toda a gente que me acompanha, nos aproximaremos da cidade. Quando o povo de Ai sair contra nós, como da primeira vez, fugiremos diante deles. Então eles nos seguirão, e nós os atrairemos para longe da cidade, pois dirão, fogem diante de nós como da primeira vez. Saireis então da emboscada para tomar posse da cidade. O Senhor vosso Deus a entregará nas vossas mãos. Tomada a cidade, a incendiareis, agindo de acordo com a palavra do Senhor. Vede que eu vos dei uma ordem. E tendo-os enviado Josué, foram eles ao lugar da emboscada e se colocaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Josué, contudo, passou aquela noite no meio do povo, e no dia seguinte, tendo se levantado de madrugada, passou em revista o povo, e com os anciãos de Israel subiu contra Ai à frente do povo. Todos os guerreiros que estavam com ele subiram também, aproximaram-se da frente da cidade e acamparam ao norte de Ai, ficando o vale entre eles e a cidade. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os colocou em emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. O povo dispôs-se no maior acampamento que estava ao norte da cidade, e sua emboscada ao ocidente dela. Josué avançou aquela noite até ao meio da planície. Ao ver isto, o rei de Ai e o povo da cidade apressaram-se em se levantar e sair, para que ele e todo o seu povo fossem ao encontro de Israel, a fim de combatê-los na descida, que está diante de Arabá. Mas não sabia que havia uma emboscada armada contra eles, atrás da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Todo o povo que se achava na cidade saiu em perseguição deles com grandes brados. Assim, ao perseguirem Josué, afastaram-se da cidade. Não ficou nenhum só homem em Ai, nem em Betel, que não saísse em perseguição de Israel. Deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. O Senhor disse então a Josué, estende a lança que tens na mão contra Ai, pois vou entregá-la em tuas mãos. Então Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão,
E ao estender ele a mão, os homens da emboscada saíram às pressas do seu lugar e correndo entraram na cidade, tomaram-na e apressaram-se em incendiá-la. Os homens de Ai voltaram para trás e viram, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. Nenhum dentre eles sentiu coragem de fugir para um lado ou para o outro, porque o próprio povo que fugia para o deserto se voltou contra os que o perseguiam. Vendo que os homens da emboscada haviam tomado a cidade e que a fumaça subia da cidade, Josué e todo Israel voltaram-se e atacaram os homens de Ai. Contra estes saíram os outros da cidade, de sorte que os homens de Ai ficaram no meio dos filhos de Israel, estando uns de um lado e outros do outro lado. E estes os desbarataram de modo tal que não restou nenhum sobrevivente nem fugitivo. Porém, ao rei de Ai prenderam-no vivo e trouxeram a Josué. Depois que Israel acabou de matar todos os habitantes de Ai, no campo e no deserto, onde os haviam perseguido, e que todos, até o último, caíram ao fio da espada, todo Israel voltou a Ai e passou a população ao fio da espada. A totalidade dos que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foi de 12.000, todos os habitantes de Ai. Josué não retirou a mão que estendera com a lança até que tivesse dedicado ao anátema todos os habitantes de Ai. E Israel não tomou por presa senão o gado e os despojos daquela cidade, segundo a ordem que o Senhor havia dado a Josué. Josué queimou Ai e a reduziu à ruína para sempre, um lugar que está desolado até hoje. Quanto ao rei de Ai, enforcou-o numa árvore e ali ficou até a tarde, ao pôr do sol. Josué ordenou que tirassem da árvore o seu cadáver. Lançaram-no em seguida à entrada da porta da cidade e levaram sobre ele um grande monte de pedras que permanece até hoje. Josué então edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, sobre o monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito na lei de Moisés, um altar de pedras brutas não trabalhadas pelo ferro. E nele ofereceram holocaustos ao Senhor e imolaram vítimas de comunhão. Ali Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com seus anciãos, seus escribas e seus juízes, estavam de pé, de um e do outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que transportavam a arca da aliança de Yahvé, do Senhor, né? Tanto os estrangeiros como os nativos, metade deles diante do monte Gerizim, que aqui está escrito Garizim, e outra metade diante do monte Ebal, entre um monte e o outro, né? Como havia ordenado Moisés, servo do Senhor, para dar em primeiro lugar a bênção ao povo de Israel. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que estava escrito no livro da lei. Palavra alguma de tudo que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué na presença de toda a Assembleia de Israel, inclusive as mulheres, as crianças e os estrangeiros que habitavam no meio deles. Uau, gente, olha que incrível isso. Meu Deus. Então, nós lemos nesse capítulo 8, Deus dando assim uma segunda chance ao povo de Israel para conquistar Ai, uma cidade que tinha derrotado Israel anteriormente, no capítulo anterior, né? Tinha derrotado Israel. E agora, com o pecado de Acã resolvido, Deus instruiu Josué a usar uma estratégia militar brilhante, um ataque de emboscada. Josué enviou, como a gente viu, um grupo de soldados para ficar atrás da cidade, com outro entrando. E aí, quando os homens saem para perseguir o povo que estava entrando, né, os soldados que estavam escondidos entram na cidade, queimam tudo e garantem a vitória para Israel. E aí, após a batalha, né, Josué construiu lá no Monte Ebal, né, para renovar a aliança com Deus, lendo a lei de Moisés, como foi ordenado em Deuteronômio, que a gente já leu esse livro.
E esse momento marca, assim, espiritualmente, que Deus não está apenas restaurando, mas está dando direção para um futuro de conquistas para o povo escolhido. E aí, quais são as lições que a gente pode, assim, retirar desse capítulo para aplicar em nossa vida? A gente viu que o fracasso não é definitivo com Deus, né? O pecado pode até nos levar à derrota, mas o nosso arrependimento verdadeiro, a obediência e a confiança no Eterno de Israel nos permite sempre recomeçar. A gente viu também o quanto Deus é estrategista, né? Ele é tudo, né, gente? Nós vimos que a vitória contra Ai não veio por força militar, mas por seguir as orientações diretas, certeiras do Senhor, porque Ele nos dá sabedoria para lidar com desafios de forma assim inteligente e inesperada. Peça a Ele, confie, simples assim, gente. E aí a gente viu que após a vitória, né, Josué não esqueceu de honrar o Senhor, renovando a aliança e mostrando que a obediência é mais importante ainda do que a conquista. Porque a reconciliação com Deus é vital, é mais do que essencial. E aí, que reflexões a gente pode fazer nesse capítulo para a gente criar insights? Quando a gente enfrenta um fracasso, como é que você costuma buscar a orientação de Deus? Pensa nisso. Você está disposta a seguir as estratégias de Deus, mesmo que elas pareçam inesperadas, como foi aqui nesse capítulo, né? E assim, bem diferentes? Pensa. Como é que você expressa a sua gratidão e a sua obediência a Deus após uma vitória na sua vida? O que você costuma fazer? Mais uma só que veio aqui agora na minha mente. Você está disposta a deixar Deus liderar as suas batalhas, te orientando? Pensa nisso e escreva. Vamos conversar com Deus agora? Ai, Pai, obrigado, Senhor. Quantas lições nós recebemos somente neste capítulo, Pai. A gente viu que Ai era uma pequena cidade desde o capítulo anterior, que a gente já estudou, mas o impacto gerado foi muito grande. Porque, mesmo depois da derrota que houve, né, o Senhor nos mostrou e nos provou que nenhuma situação é irreversível para ti, Pai. Essa foi a primeira batalha em que o Senhor usou assim, a estratégia da emboscada aqui na Bíblia. Eu tenho certeza que isso foi assim para a gente entender, sabe? Que as vitórias nem sempre vêm pela força, mas através da sua sabedoria divina, poderosa, maravilhosa, que construiu o céu, a terra, as profundidades do mar e tudo o que há neles. Obrigada, Pai, por mais essa lição. Por favor, nos dê estratégias, Pai, para a gente poder encontrar o caminho de volta para casa sem a gente vacilar, sem a gente ficar com medo do que está por vir, que vai vir coisas pesadas por aí. E sem jamais te negar, Pai. Nós te amamos e oramos em nome de Yeshua, Jesus. Amém e amém. É isso aí, amado, amada. Olha, se você gostou, deixa o seu like e, lembrando, compartilha com pelo menos uma pessoa que você ama. Eu deixo um beijo no seu coração e amanhã tem mais, tá bom? Te aguardo. Tchau.